Bom, pessoal, a minha falação de hoje, ela vai ser sobre uma celeuma que aconteceu essa semana, né? E então vai aqui a minha sugestão, tá? Na verdade é uma sugestão pretensiosa. Eu gostaria que esse vídeo chegasse aí aos governantes aí. Gostaria que esse vídeo fosse visto pelo atual ministro da Educação. Bom, o Brasil ele passou por um período muito bonito, né? Há poucos dias atrás, que foram as eleições, e o povo dizendo que queria ter voz e mostrou que tem efetivamente voz e tentou mudar tudo que era velho, né? Tudo que incomodava, o povo tentou mudar e conseguiu, de certa maneira, durante o sufrágio universal. Nas últimas eleições, nós tivemos aí um candidato que o povo quis colocar no poder, né? E é o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. Bom, isso foi uma vitória popular. O povo conseguiu o que queria. Algumas pessoas que viram meu vídeo viu aí o que é que eu achava sobre o que estava acontecendo e sobre os presidenciáveis e sobre os vice também, né? Que agora até melhorou um pouco, né? O vice-presidente está mais centrado, está falando menos besteira do que quando era candidato, né? Não tem falado nada que atrapalhe, né? Durante a eleição lá, ele estava falando algumas coisas que estava atrapalhando aí, né? E o próprio presidente da República também, quando era candidato, estava falando algumas coisas que estavam atrapalhando a própria candidatura. Mas essa fotografia mudou muito, mudou, eu diria, um pouco para melhor, né? Mas, por outro lado, ainda está faltando os programas de governo, né? E um exemplo disso a gente viu agora com essa atitude do ministro da Educação. Bom, pessoal, o Brasil ele é um país que foi muito bem educado durante um bom tempo. Na verdade, a educação era uma das metas do governo Vargas, né? Vargas tinha a meta de fazer a nossa siderurgia independente, né? Da gente ter uma siderúrgica nacional. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer com que a Petrobras se transformasse, né? Ele queria que o petróleo fosse nosso e queria transformar a Petrobras numa empresa forte e conseguiu fazer isso, né? A Petrobras já mostrou que é uma empresa muito forte, embora o governo anterior aí tenha feito um montão de asneira, um lamaçal medonho que colocou a Petrobras em grande risco, né? Mas o governo Getúlio Vargas conseguiu o intento dele, que era a siderúrgica nacional, a Petrobras e uma educação de primeiro mundo. E colocou essa educação, sim, essa educação. Eu, graças a Deus, fui uma das pessoas que conseguiu pegar essa educação quando ela estava muito boa, né? Então, fiz escola pública, estudei em escola pública em Ipanema, onde estudavam garotos ricos ali da Zona Sul, estudavam comigo. Tive muitos amigos que eu saía da escola e ia para casa deles, ia almoçar na casa deles, ia brincar, ia jogar futebol de salão nos prédios lá de Ipanema, que tinha quadra de futebol de salão no terraço do prédio, e eu ia jogar bola com eles, né? Embora eu fosse um garoto pobre e morasse ali na favela da Praia do Pinto, como já falei em alguns vídeos aí, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom, então, por que estou falando isso tudo? Para fazer o link com o ministro da Educação atual, né? Ministro, não precisa inventar muito em termos de educação, não. Pegar o modelo antigo, se for o caso, pega o modelo antigo. Mas eu tenho uma outra sugestão aqui, que é uma sugestão mais bem, eu diria, mais bem elaborada do que simplesmente pegar o modelo antigo, tá? Mas se pegar o modelo antigo, a gente já começa a melhorar, né? Mudar isso tudo que está aí atualmente em termos de educação, a gente já começa a melhorar. Bom,
O ministro colocou lá que queria o hino nacional cantado nas escolas e queria filmar as criancinhas e tudo. E aí o pessoal que apoiou muito, né, o governo Bolsonaro, que a candidatura do Bolsonaro e o tornou presidente, né, atual presidente Jair Bolsonaro, o pessoal que fez isso está encantado ainda, né, com o que conquistou. E às vezes faz uma defesa, ou outra defesa aqui, de tudo que qualquer pessoa do governo Bolsonaro faz, aí esse pessoal defende, né? Eu também votei no presidente Bolsonaro, embora eu tivesse falado bastante coisa contra ele na época das eleições, eu não via outro caminho a não ser colocar o presidente Bolsonaro como o presidente do Brasil, né? Colocar o Jair Bolsonaro, então candidato, como presidente do Brasil. E aí eu votei nele no primeiro turno. No segundo turno eu não consegui votar, porque eu estava a serviço numa comunidade no interior do Amazonas, mais especificamente no município de Carauari, e eu acabei não conseguindo votar para presidente, né? Mas se fosse votar, seria votar no presidente Jair Bolsonaro novamente. Bom, então, pessoal, tudo bem, essa fase aí de eleição, de ganhar, já acabou, né? Hoje a gente tem um presidente da República que precisa mostrar os projetos de governo para a gente, aquelas promessas de campanha, elas precisam ser cumpridas porque foram elas que nos levaram a votar nele nas urnas, né? E esse projeto de governo, ele não tem só que ser um projeto do presidente, não. Os ministros que assumiram, eles já deviam ter um projeto, já deviam imaginar, porque já se espera mais ou menos quem é que vai ser, quem não vai ser ministro. Então, a partir do momento que eu tomei o conhecimento de que eu seria o ministro, então já tem que começar a pensar em planos e essas coisas todas. Bom, mas eu não tenho que achar que sozinho eu vou resolver todos os problemas da educação, vou resolver todos os problemas da ciência e da tecnologia, todos os problemas da agricultura, não. Assim como o presidente precisa de precisa de um staff bom, precisa de bons assessores, os ministros também precisam de bons assessores. E eles precisam descentralizar. Não tem que achar que eles sozinhos vão resolver o problema do Brasil. Eles precisam buscar os seus assessores, pegar ideia com esses assessores, fazer reunião com as pessoas que têm interesse na melhoria da educação. E aí, a partir dessas reuniões, fazerem projetos que elevem a educação nacional. E isso a gente não tem visto. Eu, sinceramente, não tenho visto isso. E vi agora com o ministro da Educação uma decisão completamente atabalhoada, uma decisão que seria uma árvore na floresta educacional. E quando o ministro tem que pensar estrategicamente. Quem pensa estrategicamente tem uma visão holística. O que seria essa visão holística? É olhar o todo, é olhar a floresta de cima, tá? Pegar um drone e olhar a floresta de cima, pegar um helicóptero e olhar a floresta de cima. E aí, essa floresta que ele olhar de cima, ele vai fazer planejamentos estratégicos para que essa floresta dê certo e vai pegar gestores das árvores das florestas. E cada gestor de cada árvore vai ter que dizer para ele, minha árvore está assim, assado, cozido, eu preciso de tanto de verba para essa árvore dar certo, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de mão de obra. Aí ele vai descentralizar, né? Vai passar para os seus assessores, né? Pontos que esses assessores vão administrar com os seus devidos processos, tá? E vai fiscalizar a ação desses assessores. Vai fazer reunião com os assessores, vai saber em que pé está, até onde foi o projeto, onde foi que o projeto parou, o que está faltando para o projeto continuar. Está faltando verba? Então vamos correr atrás dessa verba aí. Vamos lá no nosso relator da educação para ver o que ele consegue de verba para a gente. Vamos falar com o presidente da República, né? Então, para isso é assim que o ministro, eu penso que um ministro tem que trabalhar, né? Aí o que acontece? De repente se toma uma decisão pessoal, uma decisão idiosincrática, né? E se cisma de colocar o hino nacional para tocar nas escolas assim da noite para o dia. Bom, eu sou contra o hino nacional nas escolas? Não, é preciso deixar claro que eu não sou contra o hino nacional nas escolas, eu sou muito a favor, mas eu acho que uma administração da educação, do sistema educacional no país, ele é um sistema. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de coisas, tá?
que uma coisa ajudando a outra para se chegar a um objetivo comum, tá legal? Então um braço é uma parte do corpo humano, que é um sistema composto por braço, perna, cabeça, tronco, né, membros aí. Então esse sistema, para ele funcionar bem, cada uma das partes que são identificáveis se sozinhas, por exemplo, se cortar uma mão de uma pessoa, a mão vai ser identificável. Então a mão em si já é um sistema, mas quando ela é jogada no braço e quando o braço é jogado no corpo humano, é colado no corpo humano, a gente passa a ter uma mão como subsistema, um braço como subsistema e um sistemão que é o corpo humano. Então, na educação é a mesma coisa. As escolas, elas são corpos identificáveis, mas elas são subsistemas da educação. Então, a educação ela se faz a partir de todos os processos na busca de uma objetividade educacional, né, de um projeto educacional, e esse sistemão que é o Ministério de Educação, que é a educação em si, esse sistemão ele é composto por vários subsistemas que são escolas, que são projetos em andamento no próprio Ministério de Educação. E esse sistemão ele não pode ser tratado com estanqueidade. Eu não posso chegar de uma hora para outra e tomar uma decisão aqui, uma decisão ali, e no final eu tenho um Frankenstein no Ministério da Educação. Ora, ministro, eu espero que esse meu vídeo chegue. Pode parecer muita pretensão minha, né? Pode parecer que eu esteja sendo muito pretensioso, mas nesse momento eu diria que estou sendo sim. Eu gostaria que o ministro visse esse vídeo, né? Ministro, pense bem, uma pessoa que mora na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, fala favela da Rocinha porque é uma favela que ela foi muito falada aí no rádio, aí na imprensa falada e escrita, né? Por causa do narcotráfico nessa favela. A gente tem também o Morro do Alemão, então a gente pode pensar uma pessoa desse morro. Vamos lá, a gente pega uma pessoa que é filho de um pedreiro, que nem sempre tem emprego, e a mãe é empregada doméstica, que nem sempre tem emprego, e nem sempre tem comida em casa, tá? E aí essa pessoa está por volta dos 19 anos e vai procurar emprego. Essa pessoa é negra, ela não consegue emprego, primeiro porque é negra, dependendo do emprego, né? Porque nos níveis mais baixos até consegue. Se for uma pessoa que, com todas as dificuldades da vida, tenha feito aí um curso superior, não vai conseguir emprego com tanta facilidade porque é preto. Tá? E é preto e tem um endereço que é uma favela, ou Rocinha ou Morro do Alemão. Então, são duas coisas que vão prejudicá-lo. Vamos pegar então uma pessoa branca. Ora, esse já tem mais facilidade de emprego em todos os níveis. Mas essa pessoa mora no Morro do Alemão ou mora na Rocinha. Então ela vai ter dificuldade de arrumar emprego. E essa pessoa fica doente, ela vai para o hospital que não tem medicamento. Nesse hospital ela não tem onde ficar. Ela fica ali no corredor, sentada naquelas macas lá, passando mal, e passam enfermeiros e médicos e desfazem da questão social aí, porque essa pessoa é uma pessoa pobre, nem todos os médicos têm compromisso verdadeiro com a medicina, nem todos os enfermeiros têm compromisso verdadeiro com a enfermagem, e aí fazem descaso da pessoa que está lá jogada. É claro que isso aí não é 100%, a gente tem muita gente responsável e boa e ética nesses lugares, mas a gente sabe também que tem pessoas que não prestam e que estão nesses lugares, né? Bom, e aí essa pessoa está lá doente e não consegue médico, não consegue medicamento, não consegue nada, tá? Ou seja, então a pessoa foi ao mercado de trabalho e não conseguiu nada, foi ao médico, não conseguiu nada, tá? Essa pessoa, o Sérgio Cabral, meteu a mão nos cofres e acabou com a saúde, acabou com tudo no Rio de Janeiro. E aí a pessoa vai no hospital e o político está lá se locupletando, comprando joias e não sei o que, e a pessoa não tem um medicamento no hospital. Cada vez mais escândalos na nossa política. Um político atrás do outro fazendo um montão de lama no nosso país, né? O símbolo maior, né, que faz a agregação do brasileiro, né, é a profissão do futebol. Aí no futebol a gente vê que uma das coisas que a gente ensinava, agora a gente está tendo que aprender com os outros, né? Então a gente vê que o país está cada dia mais na bancarrota. A gente tem cargas tributárias
exuberantes aí, quebrando empresas. O país é o primeiro inimigo dos empresários nacionais. O país, na verdade, é o primeiro inimigo dos patriotas, né? Dos nacionais, né? O nacional paga imposto de tudo, os fiscais da Receita Federal normalmente não têm grande qualidade, né? E usam o poder deles para taxar, para multar, né? O nacional. Então, quer dizer, o nacional, né, vive uma briga constante entre ele e o Brasil, tá? Bom, aí a gente força nas escolas que o cara comece a cantar o hino nacional. A gente não deu para ele matemática, a gente não deu português, que para mim é o primordial, né? A gente precisa saber português, porque o país que fala errado faz tudo errado, e o nosso país não dá atenção ao nosso idioma, né? Mas isso aí o ministro da Educação ainda não viu, né? Que o idioma nacional é relegado a segundo plano. E tem faculdades aí que nem ensina português. O cara faz medicina e não sabe falar direito, não sabe nem escrever direito. O cara faz engenharia, não sabe falar direito, não sabe escrever direito, porque na faculdade não tem português, né? Acha-se que português é só na faculdade de língua portuguesa, né? Quem faz português inglês, português literatura, português grego, não sei o quê, esse aí estuda português, mas o cara que faz administração de empresa, o cara que faz ciências contábeis, esse não estuda português. Então é sinal que o nosso idioma não está valendo nada para a gente, né? E aí se tornam profissionais escrevendo tudo errado. E aí, então, o que acontece? O que a gente precisa levar para as escolas primeiro são conhecimentos que vão fazer com que todos os brasileiros, inclusive aquele que eu citei lá, que mora no Morro do Alemão, ou mora lá na Rocinha, inclusive esses, venham a aprender com as escolas e terem oportunidades no Brasil de crescimento social, de crescimento profissional. Aí a partir disso, sim, a partir disso, a gente vai começar a ter corações nacionais. Aí o cara vai poder olhar e vai falar assim, poxa vida, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Por quê? Porque o Brasil me dá boas escolas, o Brasil me dá boa saúde, o Brasil me dá educação e me dá mercado de trabalho. Porque o Brasil hoje, né, hoje ele não dá mercado de trabalho, hoje as empresas estão quebrando. A gente tem um exemplo aí da Ford que está saindo lá de São Paulo, deixando 24 mil pessoas desempregadas. Então, ministro, como é que a gente pode começar por esse lado? A minha sugestão, ministro, seria o seguinte. Então eu já falei da minha indignação, não por colocar o hino nacional nas escolas, não. Coloque, mas isso não pode ser prioritário. A prioridade tem que ser a educação, porque com a educação eu tenho civismo também. A partir do momento que eu tenho educação, né, eu começo a respeitar o direito dos outros, eu começo a conhecer os meus direitos, aí eu passo a ter civismo também, né? Agora, forçar que eu cante o hino nacional sem me dar nada em troca, nada que, não estou dizendo me dar nada de esmola, não. Nada que a pátria tenha que me dar, ela me dá, mas ela quer que eu cante o hino nacional. Aí tem aquele pessoal, como eu falei no começo, que votou no Bolsonaro e que adora o Bolsonaro, tudo bem, né? Mas esse pessoal vem comparar que o americano canta o hino nacional e o brasileiro não canta o hino nacional. Ah, vai te catar, meu amigo. Poxa, como é que você quer comparar que o americano goste de cantar o hino nacional dele e a gente não goste de cantar o nosso, a gente não saiba cantar o nosso? Pô, pelo amor de Deus, equipara aí o real ao dólar, que aí o brasileiro vai começar a cantar o hino nacional de novo, tá legal? Então, pessoal, olha só, a minha ideia aqui, minha sugestão aqui para o ministro é a seguinte, e se eu fosse ministro eu faria isso, tá? É por isso que eu estou dando essa sugestão, e tenho capacidade para ser, tá? Bom, então, o que é que Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é o seguinte. Nós temos aqui no Brasil um professor, ele ensina matemática, ele prepara jovens para as Olimpíadas de Matemática. Alguns desses jovens, né, de Olimpíadas de Matemática aí, que praticam que fazem, concorrem nessas Olimpíadas, já ganharam prêmios fora do Brasil, certo?
matemático não é uma coisa que a gente saia por aí pelo mundo achando fácil, não. A matemática é difícil no mundo inteiro. Tanto é que aqueles que têm carinho pela matemática se destacam logo, ficam conhecidos, né? Então, a minha sugestão para o ministro é: ministro, descubra esse professor, faça um grupo de trabalho com esse professor. Ele ensina uma matemática lúdica, as crianças aprendem brincando nas escolas, e um dos professores da Fundação Getúlio Vargas é um jovenzinho, novo, acho que tem menos de 30 anos, e é o professor de matemática, acho que financeira, da Fundação Getúlio Vargas. E tem vários prêmios aí ganhando nessas Olimpíadas de Matemática. Então, ministro, a minha sugestão é que o senhor procure esse professor lá da Fundação Getúlio Vargas, ache o mestre dele, que é esse professor, acho que de escola pública, que treina esses alunos. Chame esse professor para a sua equipe, monte uma equipe, mude a matemática nacional. Matemática é uma das coisas mais fáceis de se aprender que tem. É muito mais fácil aprender matemática do que colocar a vírgula certa numa oração em português, tá? Então chame esse professor e crie com ele uma metodologia para as escolas públicas, para os alunos das escolas públicas passarem a gostar de matemática. E faça com que o Brasil dê certo nessa área, porque material humano para isso a gente tem. Tá bom, ministro? Então, vamos pensar aí em projetos, né? Essas decisões assim absurdas de não, tem que cantar o hino nacional a partir de amanhã de manhã, o cara não sabe cantar nada e aí a gente passa vergonha com isso aí. Então a minha sugestão é essa aí, para o campo da matemática. Mas existe no campo da química uma professora, inclusive essa é uma professora negra, que tem todo o meu respeito, né, porque ela conseguiu furar uma série de barreiras aí, e é uma professora que tem prêmio internacional. É uma professora de uma escola técnica, acho que paulista, que é da área de química, tá? Então, procure essa professora, faça um grupo, construa uma equipe sobre os auspícios dessa professora. Nós temos uma professora que outro dia passou no Repórter, essa professora, me parece que ela é de São Paulo, não tenho certeza. Essa professora, ela recicla lixo e ensina robótica a partir desse lixo reciclado. São os componentes dos robôs que os alunos dela usam. E ela parece que está entre as 10, tem um prêmio aí que vai ser dado para uma professora inovadora, tá? Um prêmio de inovação aí nessa área de educação. E parece que essa professora está entre as 10 do mundo inteiro. Então, ministro, veja que material humano a gente tem, certo? A gente tem. E a partir do momento também, ministro, que a gente começar a considerar o material humano preto, branco, aleijado, né? Pessoas com deficiências físicas, a partir do momento que a gente considerar todas essas mentes, o nosso universo de material humano de qualidade aumentará mais ainda, né? Na medida que a gente separa, como não, só o lourinho bonitinho ali que tem... Esse cara deve ser inteligente porque ele tem os olhos verdes e tal, né? Aí a gente está realmente jogando no lixo muita coisa boa, tá legal? Então, ministro, pense no que eu estou lhe dizendo aí. Eu espero que esse vídeo chegue até Vossa Excelência, né? E que sirva para alguma coisa, tá? Então, eu, no seu lugar, agora vai aí uma consultoria, ministro. Eu, no seu lugar, eu faria isso. Eu pegaria os valores nacionais, pegaria gente lá de fora. A gente sabe que tem brasileiro na NASA, né? Então, convide esse pessoal para vir para cá para o Brasil, para compor aí, para fazer uma nova educação nacional. Aí sim, aí daqui a 4, 5 anos, porque isso também não é medida para amanhã de manhã não, né? Isso é coisa que tem que ser planejada, bem pensada. Aí é a hora de mostrar a capacidade de ser ministro ou de não ser ministro, certo? De administrar ou de não administrar o Ministério de Educação. Então chamar essas cabeças inteligentes aí, fazer projetos que façam com que a educação pública no Brasil cresça, tá? Aí a educação privada que me perdoe, mas se não abrir portas, não baixar preço, né, acaba quebrando. Mas não tem problema, se quebrar uma escola porque cobra caro, mas se a educação der certo, isso daí é o mais importante para o brasileiro, não é?
Então fica aí a minha sugestão, ministro, aqueles que votaram no presidente da República sejam mais assertivos, nem tudo que os ministros fazem atualmente, que o presidente faz, tá certo não. A gente tem agora que fiscalizar isso aí, porque se nós formos capazes de colocá-los no governo, temos que ser inteligentes o suficiente para na hora de trocar também, certo? Então, esse pessoal que tá meio cego aí tem que enxergar essas coisas, tá? Os ministros precisam pensar melhor, planejar melhor, para a gente ter certeza de que a coisa vai dar certo. Sem planejamento as coisas não dão certo não. Com planejamento já dá errado, imagina sem planejar, né? Então, esses ministros precisam prestar atenção nisso, tá? E o Brasil precisa ir para frente. E aí eu vou usar aquele jargão. O Brasil, né, acima de tudo, né, e Deus acima de todos. Esse é um jargão que vale a pena repetir, né? E eu estou repetindo aqui e torcendo para que isso seja verdade nos corações e mentes dos administradores atuais, que eles não estejam falando isso só da boca para fora. Então aqui fica o meu forte abraço a todos.